Minha irmã se recusou a planejar meu casamento de graça, mesmo depois de eu ter feito a contabilidade da empresa dela por anos sem cobrar. A resposta dela? Perdi minha madrinha e ela perdeu meu serviço de contabilidade. E quem a defendeu também perdeu meus serviços. Essa história não é simples, e nem um pouco fácil de engolir. Eu e o Marcos, meu noivo, temos nosso escritório de contabilidade. A gente se dedicou muito para construir tudo, sabe? E sempre fomos de valorizar as pessoas próximas. Muita gente da nossa família e vários amigos têm negócios, e a gente vive fazendo trocas de serviços. É uma coisa que a gente acredita. Ajuda mútua. Tipo, um amigo que tem uma gráfica fez todos os cartões do escritório, e em troca a gente organizou as finanças da empresa dele por um ano. Outra tia, que faz bolos maravilhosos, sempre manda uns doces aqui pra gente em ocasiões especiais. E o meu pai, que é marceneiro, já fez móveis pra gente, e em troca, a gente dá uma força na declaração de imposto de renda dele. É uma rede de apoio, entende? Um jeito de todo mundo crescer junto, sem pesar tanto no bolso de ninguém. E a gente nunca se importou, pelo contrário, sempre foi um prazer ajudar quem a gente gosta. Acreditava que família era isso. A minha irmã, a Fernanda, tem uma empresa de planejamento de casamentos. Ela abriu o negócio uns 5 anos atrás, e logo no começo, claro, me pediu ajuda com a contabilidade. Eu, toda empolgada, falei: "Pode deixar, Fê, contabilidade é comigo. Não precisa se preocupar com isso agora. Foca em crescer sua empresa." E assim foi. Por 5 anos. Eu fazia tudo. Abria a empresa dela, cuidava de toda a papelada, da parte fiscal, do balanço, dos impostos, tudo, sem cobrar um tostão. Eu via a empresa dela crescer, via ela pegando mais clientes, expandindo. E sempre que ela me perguntava: "E aí, quanto te devo?" Eu só ria e dizia: "Ah, Fê, que isso? Família não cobra, né? Você vai me pagar com um abraço e com o seu sucesso." E ela sempre sorria, agradecia, e parecia que entendia. Pelo menos eu achava que entendia. A gente estava naquele período mágico, eu e o Marcos, planejando o nosso casamento. A gente tinha acabado de ficar noivo e estávamos flutuando nas nuvens. Eu estava super ansiosa para contar para Fernanda, sabia que ela ficaria feliz. E na minha cabeça era óbvio que ela seria a madrinha, e também a pessoa perfeita para planejar a nossa festa. Quer dizer, quem melhor para cuidar de cada detalhe do que a minha própria irmã, que é especialista nisso? Sem contar que seria uma forma dela retribuir, né? Uma troca justa, como a gente sempre fez. Um casamento lindo, planejado por ela, em troca dos 5 anos de contabilidade gratuita. Parecia o cenário ideal, o fechamento perfeito do ciclo da nossa generosidade mútua. Liguei para ela, toda animada. "Fê, eu e o Marcos vamos casar." Ela ficou super feliz, gritou, pulou, foi uma festa no telefone. Aí eu lancei a pergunta, já imaginando a resposta positiva. "E eu queria muito que você fosse minha madrinha, claro. E como você é a melhor, queria também que você planejasse nosso casamento. Seria demais ter você cuidando de tudo com seu talento." Ela demorou um pouco para responder, e eu senti um friozinho na espinha, uma coisa estranha. Mas logo ela disse com a voz um pouco mais contida: "Claro que eu aceito ser sua madrinha. Vai ser uma honra. Mas sobre o planejamento, a gente vai ter que sentar para conversar sobre valores, sabe? Afinal, é o meu trabalho, minha profissão." O queixo caiu. Sério. A voz dela era calma, mas o que ela disse me atingiu como um tijolo. Valores? Pagamento? Depois de 5 anos da minha dedicação, do meu tempo, do meu conhecimento, tudo de graça? Eu gaguejei um pouco, tentando processar. "Mas, Fê, a gente sempre fez trocas, né? Eu cuidei da sua contabilidade de graça por todo esse tempo. Pensei que..." Ela me cortou. "Ah, mas isso é diferente, não tem nada a ver. Contabilidade é uma coisa, planejamento de casamento é outra. E eu tenho meus custos, meu tempo, minha equipe. É um trabalho grande. Não tem como eu fazer de graça." Meu sangue ferveu. Eu não conseguia acreditar naquilo. Aquele discurso frio e calculista dela, como se eu fosse uma cliente qualquer, e não a irmã que a ajudou a construir o negócio dela. Minha voz falhou um pouco, mas eu consegui responder. "Olha, Fê, eu preciso digerir isso. A gente se fala depois." E desliguei. Minha cabeça girava, eu estava tremendo de raiva e de uma profunda decepção. Assim que o Marcos chegou, desabei. Contei cada detalhe, a voz embargada pela mágoa. Ele me abraçou e escutou tudo, com aquele olhar de quem já esperava algo parecido, porque ele sempre foi mais realista que eu,
mais cético em relação à generosidade de algumas pessoas. Meu amor, ela te usou, ele disse, a voz baixa, mas firme. Ela se aproveitou da sua boa vontade por anos, e agora que você precisa dela, ela te joga na cara que é um negócio. Aquelas palavras ressoaram em mim, dolorosas e verdadeiras. Conversamos por horas. Eu estava dividida entre a raiva e uma pontinha de esperança de que talvez eu tivesse entendido errado, ou que ela mudaria de ideia. Mas o Marcos me lembrou de todo o tempo que eu dediquei à empresa dela, das vezes que eu deixei de pegar outros clientes para fazer as coisas dela, das horas extras que eu gastava para manter tudo em ordem. Ele me fez enxergar o valor real do meu trabalho, o quanto eu me desvalorizei por amor de família. No dia seguinte, liguei para meus pais. Contei a situação, a voz ainda com um tom de incredulidade. Minha mãe, sempre tão calma, ficou chocada. Meu pai, que geralmente é mais contido, foi direto. Ela está errada, filha. Completamente errada. Isso não é coisa que se faça com irmã, ainda mais depois de você ter ajudado tanto. Eles ficaram indignados com a atitude da Fernanda, a visão dela de querer cobrar da própria família, de não reconhecer a troca. Meu pai chegou a dizer: se ela tem a cara de pau de te cobrar, então ela não merece nenhum tipo de favor. Sua contabilidade vale ouro, e ela sabe disso. O apoio deles foi fundamental. Não era só o Marcos me apoiando, mas meus pais, que sempre pregaram a união da família. Era como se a minha dor fosse validada, e a minha raiva, justificada. Com o apoio irrestrito do Marcos e dos meus pais, a decisão ficou cristalina na minha cabeça. Não tinha mais dúvida. Minha irmã tinha passado dos limites, e eu não ia mais permitir isso. Liguei para Fernanda de novo, uns 2 dias depois. Minha voz estava fria, controlada. Fernanda, depois de tudo, eu e o Marcos conversamos, e eu também conversei com nossos pais. Chegamos a uma conclusão. Ela parecia um pouco tensa, mas eu não dei espaço. Você está fora do casamento. Você não será mais minha madrinha. E eu também não farei mais a contabilidade da sua empresa. Você tem até o final do mês para encontrar outro contador. Todos os seus documentos estarão prontos para a transição. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que parecia se arrastar por uma eternidade. Eu conseguia quase ouvir a respiração dela. Aí, ela começou a falar, a voz alterada. O quê? Você está louca? Como assim? Por causa disso? Você vai acabar com a nossa família por causa de dinheiro? Eu não me abalei. Não, Fernanda. Eu não estou acabando com a nossa família por causa de dinheiro. Eu estou acabando com uma dinâmica tóxica, onde a minha generosidade era explorada. E a partir de agora, o meu trabalho é valorizado, seja por quem for. Com você não será mais. Ela tentou argumentar. Disse que era um mal-entendido, que ela estava brincando. Bateu o pé dizendo que eu estava sendo exagerada. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Não tem discussão. É isso. Boa sorte com o seu negócio e com seu próximo contador. E desliguei. A ligação foi curta, mas a sensação foi de ter tirado um peso de anos das minhas costas. A partir daí, a história tomou um rumo digno de novela. A Fernanda com certeza não engoliu a decisão. E o que ela fez? Foi para as redes sociais, claro. Começou a postar indiretas sobre pessoas que não valorizam o trabalho alheio, sobre ingratidão e sobre família que vira as costas por dinheiro. Ela não citou meu nome, mas o contexto era óbvio para quem nos conhecia. E o pior é que algumas pessoas, aquelas que não sabiam da história completa, começaram a tomar o lado dela. Meu celular não parava de apitar. Mensagens de alguns amigos e até de alguns parentes, questionando minha atitude. Você não acha que está sendo dura demais? Ela é sua irmã, deveriam se acertar. Família vem em primeiro lugar. Fiquei chocada com a quantidade de gente que se prestava a dar pitaco sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, ou que escolhia acreditar na narrativa distorcida da Fernanda. Teve o caso de um primo, o Carlos, que tem uma pequena agência de marketing e que eu ajudava com a contabilidade, também de graça, há uns 2 anos. Ele me mandou uma mensagem falando: a Fê está arrasada. Você não pode fazer isso com ela. Ela é sua irmã. A família é mais importante que qualquer briga por causa de um casamento. Você devia repensar. Aquele comentário me deu um choque. Não era só a Fernanda que estava me desvalorizando, mas gente que se beneficiava do meu trabalho de graça e que agora vinha me dar sermão. Minha raiva se transformou numa frieza calculista. Respondi ao Carlos, sem rodeios. Carlos, me surpreende que você esteja tomando partido sem saber a história completa. Mas, já que você acha que a Fernanda está certa,
Então não preciso mais dos meus serviços de contabilidade. Assim como ela, você terá até o final do mês para encontrar outro contador. Boa sorte. E bloqueei ele. Sem drama, sem choro. E não foi só ele. Teve a minha tia, irmã da minha mãe, a Lúcia, que tem uma floricultura. Ela sempre foi muito próxima da gente, e eu também cuidava das finanças dela de vez em quando, sem cobrar nada por isso. Ela me ligou, choramingando, dizendo que a Fernanda era tão sensível e que eu devia ter mais compaixão. Eu a escutei em silêncio, a voz dela esvaindo no fundo da minha mente. Quando ela terminou, minha resposta foi seca. Tia Lúcia, a sensibilidade da Fernanda não justifica a falta de respeito dela. E já que você tem tanta compaixão por ela, talvez ela possa te indicar um bom contador. Eu não vou mais prestar serviços para você. Você também terá até o final do mês para a transição. Ela tentou protestar, mas eu apenas repeti e desliguei. Foi uma limpeza geral. Cada amigo, cada parente que se meteu para defender a Fernanda, ou que veio me dar lição de moral, eu cortei na hora. Expliquei a situação uma única vez, sem me aprofundar em detalhes íntimos, apenas focando na questão do serviço e da falta de reconhecimento. E se a pessoa insistisse em defender a Fernanda ou em me criticar, a resposta era sempre a mesma: corte dos serviços. Não dava para ficar mantendo uma relação onde a minha capacidade e o meu tempo eram vistos como algo sem valor. Eu me recusei a ser o tapete de ninguém, muito menos da minha própria família. Obviamente, a Fernanda não gostou nada disso. A rede de apoio dela, feita em cima dos meus serviços gratuitos, começou a desmoronar. Ela me mandou algumas mensagens furiosas, me chamando de egoísta, de rancorosa, de destrutiva. Eu simplesmente não respondia. Não tinha mais nada a dizer. Minha resolução era inabalável. Finalmente, umas semanas antes do casamento, o Marcos e eu recebemos a confirmação do RSVP da Fernanda. Ou melhor, a não confirmação. Ela me mandou uma mensagem, não diretamente por conta do RSVP, mas como uma tentativa de me atingir de novo. Já que você fez essa palhaçada toda, saiba que eu não irei ao seu casamento. Você pode me excluir da lista de vez. Não faço questão de ir a uma festa onde não sou bem-vinda. Eu li a mensagem e soltei um riso amargo. Era exatamente o que eu esperava. E era exatamente o que eu queria. Sem hesitação, respondi. A voz interior da minha resolução falando alto. Fê, não se preocupe. O RSVP foi enviado para você como cortesia. A minha intenção já era que você respondesse não e não comparecesse. Então, sim, por favor, responda não no cartão ou online. E saiba que a gente não se importa com seu arrependimento agora. A decisão é sua. Não esperei resposta. Bloqueei-a de todas as redes e do meu telefone. A paz que me invadiu depois disso foi imensa. O casamento sem a Fernanda e sem todos aqueles que me criticaram foi exatamente como eu queria. Leve, feliz e cheio de gente que realmente me ama e me valoriza. Não houve mais drama, nem arrependimentos. Eu não cedi, e não vou ceder. O meu trabalho e o meu valor não são negociáveis. Essa foi a lição mais difícil que aprendi, mas também a mais importante. E hoje, olhando para trás, sei que foi a melhor decisão.